Bem, primeiro agradecer o convite, é uma alegria estar com vocês, estive com alguns ontem, e é um privilégio realmente construir e comungar com cada um, cada uma, seja ontem ou hoje também. Bem, quero começar com uma oração, né? Vamos preparar os nossos corações, nosso corpo, a nossa mente, para que a gente possa ouvir a palavra de Deus, essa palavra que é multiforme, que ela é polissêmica, polifônica, com muitas vozes, muitas cores, muitos sabores, e que a gente possa usufruir e aprender com ela. Deus Pai, Deus Mãe, agradecemos por essa manhã de comunhão, agradecemos a essa equipe de louvor que tanto nos conduziu a essa conexão contigo. Prepara o nosso coração a ministrar essa palavra, que possamos sair renovados e renovadas em Teu Santo Espírito. Te pedimos e te agradecemos. Amém. Bem, gostaria que vocês abrissem a Bíblia, que todo mundo vai abrir no celular, inclusive eu, em Ezequiel, no texto de Ezequiel 37, do versículo 1 ao 10. Aí aquele tempinho até a internet conectar, o aplicativo abrir. Ezequiel 37, do 1 ao 10. Veio a mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. E eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer a carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu a ordem, e ouvi um ruído, enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles. E cresceu a carne, e estendeu-lhes pele sobre eles por cima. Mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito: Assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles e viveram. E se puseram em pé um grande exército, um exército grande em extremo. Amém. Quando eu estava orando para preparar essa mensagem, no meio de turbilhão da vida caótica que vivemos, né? Eu moro em São Paulo, então tem um temperinho a mais no caos. E nas inúmeras discussões que estão acontecendo também no meio teológico essa semana, né? Compartilhei com alguns irmãos e irmãs a questão, né, que tem se colocado não só nos movimentos populares não religiosos, mas nos nossos movimentos progressistas religiosos, a questão da juventude, onde são os jovens, né? Os cabelos brancos, a gente vai em encontros e apenas pessoas mais velhas, e como que isso tem se dado para a continuidade, né, do nosso trabalho, né, dessa missão divina, e como que a gente lida com isso. E um dos textos foi do Frei Beto, que aconteceu, né, no início desse mês, o Encontro Fé e Política, aqui em BH, e no texto que ele dizia sobre os cabelos brancos, ele fazia uma provocação sobre onde está a juventude nesse encontro que tinha 2.000 pessoas, mas mesmo assim careceu de juventude.
E, em meio a várias outras reverberações, então, outras pessoas de igrejas, de comunidade de base, responderam esse texto, falaram de cabelos grisalhos, de cabelos pretos, em diversas respostas. Mas uma delas foi a questão que trouxeram do sonho. E a gente já ouviu muito, né? A juventude não sonha mais. Onde estão os sonhos dos jovens? E a gente sabe uma coisa, até o Gibran fez aqui a brincadeira dos trabalhadores, né? Poucos e ainda mais precarizados. E eu acrescentaria, estamos cansados. Todos, não importa se é juventude, estamos cansados. E tudo bem, né? Aquela coisa, né? Tudo bem não estar bem. E, de fato, o cansaço e o desânimo fazem parte da caminhada. Quando a gente olha o texto de Ezequiel, o contexto daquele texto, né, quando Deus chama o profeta, era um contexto também de desolação. Então, esse desânimo, ele está presente não só nesse texto, mas em toda a Bíblia. E eu, particularmente, adoro salmos, em especial um salmo, que é o Salmo 88. Não sei quantos irmãos e irmãs já leram, mas tem uma particularidade nesse Salmo 88, que ele é um salmo diferente de todos os outros. Porque o Salmo 88, ele não tem aquela parte final, normalmente, né, a estrutura do salmo, tem lá as lamentações, os inimigos, ó Deus, estou sendo perseguido, tal, mas confiarei no Senhor, mas o Senhor é minha força, minha rocha, minha fortaleza. Mas a gente não encontra isso no Salmo 88. O Salmo 88 não tem essa esperança, não tem essa mensagem final do Salmo. Porque a desolação e o cansaço estavam prevalecendo sobre aquele corpo que escreveu o Salmo. E às vezes acontece com a gente também. Ou não acontece, só acontece só comigo. Não, né? Assim, nossa, a gente está ali cansado, desanimado, nada está dando certo, a gente encontra dificuldade onde a gente deveria estar construindo coisas potentes, né? Pessoas que poderiam estar ajudando, estão mais atrapalhando, e a gente fala, o que eu estou fazendo? Né? Vocês falaram aqui, o Reni trouxe, né? Quase 3 anos de comunidade, a gente sabe que não é fácil. Onde tem pessoas não é fácil, né? Cá entre nós, não importa. E o desânimo pode bater na nossa porta. Né? Um pouco que conheço aqui de cada um, estão em várias frentes, em vários movimentos, vários coletivos, e temos os nossos trabalhos, temos que nos sustentar, as nossas casas, as nossas famílias, né? A nossa vida emocional também, né? A nossa saúde mental. E o quanto a gente tem olhado essas dimensões também. E como estamos nessa manhã? Como viemos hoje? Qual carga? Onde dói? Né? O nosso corpo, ele traz, né? Ele somatiza essas dores. Né? Eu, particularmente, estou aqui travada. Essas minhas costas estão totalmente falando, Angélica, alguma coisa você está somatizando aqui. Porque... E tem coisas, né? Por mais que a gente tá, né, nessa comunidade, vocês têm as aldeias, tá nesse momento de partilha, de pastoreio, mas tem sofrimentos e dores que só Deus sabe. Que às vezes é até difícil a gente verbalizar para nós mesmos, né? Enfim, é para isso que tem os processos terapêuticos também, né? A cura pela fala. Porque às vezes falar para nós mesmos já é um grande passo, ainda mais para uma outra pessoa. E a gente também, enquanto, né, uma comunidade que está aqui representada em diversas bandeiras, né, a gente que atua em diversas formas, e a gente fala tanto do Deus da libertação, do Deus que quer quebrar as correntes, libertar os cativos, mas a gente também tem que falar e lembrar que o nosso Deus também é o Deus do colo, é o Deus do aconchego. E às vezes a gente quer ouvir uma mensagem de vamos à luta, sim, mas a gente só precisa de colo. Não quero lutar hoje.
né, o, entre aspas, descansa militante, às vezes a gente precisa descansar mesmo. Porque a gente vive uma vida frenética em que a gente só está doando, doando, doando e não está nos olhando como estamos. E não está recebendo desse Deus colo, desse Deus afeto, porque não estamos simplesmente parando. Né? No texto de Ezequiel diz que Deus me levou a um lugar, né? Pegou esse espírito e levou a um lugar, né? Enfim, podemos até brincar com esse texto, né? Numa viagem astral, enfim, né? A gente brinca nessas leituras. Mas para Deus fazer ou falar com a gente tem que ouvir, né? E o processo de escuta, seja dos nossos irmãos e irmãs, ou seja desse divino que a gente constrói essa relação, requer um investimento, usando essas linguagens do capitalismo, é um investimento de tempo, um tempo de qualidade. E às vezes esse tempo de qualidade com nós mesmos é simplesmente o silêncio. E a nossa geração, a última coisa que a gente quer é silêncio, né? Porque a gente está lá na cozinha, e falo para mim mesma, estou lavando a louça, bota lá um vídeo, um podcast. A gente está sendo toda hora bombardeados e bombardeadas de informações, seja para nos distrair, ver um vídeo aqui engraçadinho, ou para temos que produzir, eu tenho que conhecer, porque preciso produzir numa ótica anticristã, porque, né, se Deus fez o sábado, né, o sabá, um sabá de descanso, é tão sagrado, né, e se estamos cansados, às vezes é necessário descansar. E descansar não é sair da luta, não é desistir, é descansar. E eu gosto, né, muito de poesia, e a Adélia Prado, ela, né, tem aquela frase que ela fala, tem vezes que eu olho a pedra e vejo só a pedra. Não vejo nada além daquela pedra. Não consigo nem poetizar. Não, é uma pedra. E quantas vezes a gente olha a nossa realidade e fala, eu vejo isso. Ponto. Não vejo outras formas de pensar essa pedra. E às vezes a gente vê esse vale de ossos secos, seja o que a gente pensar, né, sobre o que poderia ser o vale de ossos secos, seja na sociedade, na nossa família, no nosso eu, e só vê o vale de ossos secos. Como vou ver algo além disso? E a gente sabe que são várias opressões, são várias camadas, né? A gente entra nas nossas redes sociais, a gente tem visto um massacre televisionado, um genocídio televisionado do Estado de Israel contra a Palestina. Às vezes eu só vejo o Vale de Ossos Secos. Ou o extermínio da juventude negra no nosso país. Às vezes eu só vejo o Vale de Ossos Secos. O feminicídio das mulheres. E, às vezes, as nossas ansiedades, as nossas depressões, os nossos burnouts, a nossa desesperança, o nosso sentimento de se sentir sozinho, mesmo fazendo parte de uma comunidade, de uma família, tendo redes de amigos. São sentimentos humanos. Porém, falei de um salmo um pouco desolador, sou um pouco ali um niilista esperançoso, uma niilista esperançosa, mas tem um salmo que já há uns 15 anos que me acompanha. E até na pandemia, reuni um grupo de amigos, amigas, teólogos, pastores, no meio da pandemia, para ter ali um devocional, um livrinho devocional nesse período. E o texto é de Salmos 94, 19. E ele diz assim: na multidão dos meus pensamentos dentro de mim, as tuas consolações recrearam a minha alma. E eu gosto dessa tradução, porque eu uso o termo recrear. A gente tem aqui os companheiros e companheiras do Ministério Infantil,
E o recrear lembra recreio, lembra diversão, distração. Então, essas consolações divinas, no meio de uma turbilhão de ansiedades, conseguiu ter esse colo, esse aconchego, essa leveza, essa brincadeira. Então, às vezes, quando vemos o Vale de Ossos Secos e só vemos o Vale de Ossos Secos, talvez não exista tarefa mais importante naquele momento que não descansar. O descanso como algo sagrado. Tão sagrado quanto a produtividade, tão sagrado quanto a luta, tão sagrado também quanto cuidar dos outros. E aí, vamos caminhando e buscando ver além do Vale de Ossos Secos. Vemos pedra, estão somente a pedra. Mas como que a gente vê mais, vê além que a pedra? E a nossa fé cristã, ela é uma fé de esperança. Ela é uma fé que crê naquilo que não se vê, naquilo que está por vir, seja em nós, na sociedade, na nossa família, né, nas condições sociais do nosso país, da América Latina. E quando Ezequiel estava vendo esse Vale de Ossos Secos, né, em um período de exílio, em um período dificílimo, o que ele responde quando Deus pergunta e fala: e aí, você acha que pode? Você acha que pode mudar alguma coisa aqui? Ele fala assim, né? Não sei não, você que sabe. Vixe. Não, ele não opinou, fez uma Glória Pires, não sei opinar, você que manda, só estou aqui. Ele não estava com a fé, assim, lógico, uma vibe meio Pedro, né? Assim, não, claro, tu sabes. Não, tu sabes. E às vezes é o que a gente consegue oferecer. Tu sabes. Eu não sei, mas quem sabe. E às vezes essa voz divina, então vai e profetiza. Ela não vai vir naquela voz, vai e profetiza. E normalmente a gente imagina a voz masculina, obviamente, né, herança patriarcal, mas essa voz pode ser a voz da nossa comunidade, da nossa família, dos nossos amigos. Vai, profetiza então. E você fala, mas eu não sei se vai dar certo, mas vai. Estava compartilhando um pouco ontem, né, da minha jornada espiritual, das minhas experiências, e eu aprendo muito com o hinduísmo. E tem umas sabedorias assim do hinduísmo que eu sempre fico encantada, que é a questão do desapego do fruto da ação. Então, eu recebo, né, uma vocação, um chamado. Olha, Angélica, faça isso. Tá. E eu vou fazer sem estar apegada ou desesperada se aquilo que eu estou fazendo vai dar certo ou não. Meio anticapitalista, né? Porque a gente sabe que a gente quer resultados, seja para qualquer coisa da nossa vida, queremos resultados. E aí tem um trecho do Bhagavad Gita, que é um livro sagrado para o hinduísmo, que ele fala: a verdadeira pessoa conectada a Deus, né, um yogi, nessa união, é aquela que tem ouro numa mão, terra em outra, e não vê a diferença entre as duas coisas. E aí conta-se que Ramakrishna, um guru de uma das tradições do hinduísmo, pegava um punhado de moedas, um pegado de areia e jogava no Ganges, para ser como um ato dessa palavra, né? E aí, às vezes, a gente precisa ter esse caminho do meio. Não sei se o que eu estou fazendo vai dar os frutos, mas eu vou fazer porque é isso que eu tenho que fazer. E não é fácil. Não é fácil permanecer nesse caminho que a gente pode chamar de caminho do meio, né, ou do desapego, enquanto a gente está batalhando e não vendo
né, os frutos da nossa ação, não vêm esses frutos dessa semente plantada. Mas na Bíblia a gente sabe que um bocado de gente plantou um monte de coisa e só foi ver depois, ou a geração que viu depois. E essa é uma palavra difícil para a gente pensar. Né? O que eu tenho plantado, talvez eu não veja. O que vocês têm plantado enquanto comunidade, em 3 anos, um bebê ainda, talvez vocês vão ver daqui 15 anos. E aí? Vocês vão estar preparados para esse tempo? Né? O desânimo, que é comum, faz parte da jornada, né? A gente não vive numa vida linear. Nossa vida é baixos, altos, no momento, um platô de vez em quando, pode ser um platô em cima ou embaixo também, né? Porque a estabilidade pode ser ou em cima ou embaixo, né? Mas a gente não vive nessa vida linear que a gente gostaria de viver ou esperaria. Nossa, sou uma militante, sou um cristão, cristã, que estou sempre aqui, tal. Eu desconfio de pessoas que estão bem todo momento, porque cá entre nós, tudo que essa sociedade constrói, ou numa linguagem cristã, que o mundo faz, é querer que a gente desanime. E, às vezes, é desanimar dentro dos nossos próprios grupos. Porque não é fácil. Não é fácil construir a luta, não é fácil construir um cristianismo libertador, não é fácil construir um projeto comunitário, igualitário, sem hierarquia de importância. Não é fácil. Mas quando a gente ouve essa direção e essa voz divina, desse chamado, dessa chama, a gente vai e profetiza, como Ezequiel. Às vezes com algumas certezas, às vezes não, mas a gente faz, a gente cumpre aquilo que Deus tem chamado cada um e cada uma aqui, nas suas diversas áreas, nos seus diversos locais, seja na família, né, nos trabalhos, na comunidade. E aí a gente volta lá para a reflexão sobre sonho. Então a gente tem esse desânimo, que é natural, é comum, não precisamos negar, viver uma positividade tóxica, né, assumir as nossas contradições. Temos esse momento de ver que o Vale de Ossos Secos ou a Pedra da Adélia pode ser além da pedra, pode ter ali outras coisas ocultas, né? Relances de esperança, raios que iluminam a nossa caminhada e que iluminam esse sonho. O sonho que cada um e cada uma aqui tem. Aquele sonho que talvez só Deus saiba, aquele sonho que a gente derrama as lágrimas para construir. E o mundo, ele quer que a gente pare de sonhar. E o capitalismo faz isso, porque eu paro de sonhar e passo apenas a desejar. Desejar o que me é colocado como uma necessidade. Eu preciso disso. Eu preciso daquilo. E o ato de ver além da pedra é um ato de sonho. E a gente sabe, né, que é difícil manter os nossos sonhos vivos e lutar por eles, seja no âmbito individual e no âmbito coletivo, que aí tem mais camadas ainda das dificuldades. Mas esses sonhos, esses vales de ossos secos da nossa vida, precisam ser regados por esses sonhos. E é preciso que o nosso cristianismo, esse Deus colo, esse Deus aconchego, esse Deus afeto, amor, seja também um Deus sonho, um Deus potência criativa para a nossa vida, para a nossa comunidade, para as nossas famílias. Um sonho que nunca é um sonho passivo, né? E Paulo Freire, a gente discutiu um pouco ontem com o grupo das aldeias sobre Paulo Freire, ele tem aquela
frase do esperançar, né? Precisa ter esperança. Mas que esperança? A esperança do esperançar. É um verbo, é ação. Não é só, eu sonho tanto com uma comunidade XYZ, com uma sociedade X, assado, frito, e eu estou aqui só sonhando. Não, é preciso do movimento. É preciso dessa ação que constrói. E é preciso dessa comunidade, né, desses irmãos e irmãs que nos acompanham, né, na nossa caminhada, amigos, amigas, que vão regando esse sonho. Porque a gente cansa. E a gente cansa de acreditar nos nossos próprios sonhos. E às vezes a gente não para ouvir também os sonhos de Deus. E às vezes é difícil ressignificar, né, esses termos, para quem já passou por algumas igrejas, que usava esses termos para impor uma regra, impor uma forma de ser. Mas quais são os sonhos de Deus para a vida de cada um e cada uma aqui? Desse Deus libertador, colo, aconchego. E é preciso, né, quebrar e se permitir ser regado, cuidado, para que a gente não seja ossos ressequidos. Às vezes o vale de ossos secos, que Ezequiel estava vendo, poderia ser a esperança dele, frente a todo o caos que ele estava vivendo. E às vezes é o nosso coração que está assim, nessa manhã. Mesmo a gente tendo vindo, pegado a condução, o Uber, se arrumado para estar aqui. Mas Deus quer que a gente regue, Deus quer colocar essa carne, esses nervos, essa pele, e soprar esse espírito, essa ruar divina, nos nossos sonhos. E nos sonhos dessa comunidade. E nos sonhos dos trabalhos e ações e pastorais que cada um e cada uma aqui está envolvido. E é preciso parar. O descanso, o aconchego, né, o tempo gostoso que a gente teve junto ontem. Isso, assim, ninguém está produzindo nada. A gente está aqui, ó, feliz, comendo, se divertindo. Isso também é importante. Tanto quanto escrever, lutar, produzir um conteúdo, ou fazer qualquer outra coisa. É preciso ter esses momentos, porque o sonhar é estar vivo. Mas estar vivo é respeitar essa casa, esse templo que Deus nos deu. E esse templo também precisa desse cuidado, também precisa desse sopro divino que Deus está soprando hoje em nós, no nosso cotidiano, e às vezes nas pequenas coisas, né? Nesse estar grato a cada dia, nesse, né, para mim, que sou uma amante de chá, numa xícara de chá, num incenso que eu acendo em casa, é quando eu estou brincando com os meus sobrinhos e sobrinhas, é quando eu recebo meus amigos e faço lá uma comidinha asiática que estava falando ontem, né, Gina? Vegana, não, vegana... Gosto, mas não sou. E é importante isso, assim, que essa seja a nossa oração. Que cada um aqui, cada uma aqui, saia sendo um sonhador e uma sonhadora. Que consiga ver o vale de ossos secos, mas veja além dele. Reconheça que ele existe e que ele existe em nós. Mas reconheça que tem algo além. Reconheça que é preciso sonhar para que esse vale de ossos secos receba essa carne, esse espírito, esse sangue, esse afeto, esse desejo, esse tesão. E que a gente possa, nessa manhã, orar e agradecer sobre o vale de ossos secos, sobre essa comunidade que vai e fala, vai, profetiza, e sobre os sonhos que cada um e cada uma daqui tem, no âmbito pessoal e no âmbito enquanto comunidade, do que vocês sonham para esse espaço, que não é físico, é espiritual. E eu gostaria de fazer uma oração essa manhã com vocês, que é uma oração do reverendo Luiz Carlos Ramos, um pastor metodista, e que possamos estar nesse sentimento de gratidão. Fechemos nossos olhos. Obrigado, ó Deus, pelas coisas essenciais,
a fé, esperança e amor. Por causa delas, nós podemos sorrir, chorar, sonhar, amar. Obrigado pelas sementes de valor que cultivamos. Justiça, honestidade, verdade, beleza, bom humor. Por causa delas, nós podemos colher reconhecimento, respeito, dignidade, honra, afeto. Obrigado também pelos percalços, o sofrimento, a angústia, a agonia, a aflição, suor, lágrimas. Por causa deles, hoje temos força, coragem, grandeza e perseverança. Obrigado pelas inimizades, discórdias, desavenças, ofensas, conflitos, porque por causa delas aprendemos o que é lealdade, fidelidade, perdão e amizade. Obrigado pelo que temos e somos, corpo, alma e espírito. Por causa desse grande mistério, permanecemos humildes, prudentes, despretensiosos, serenos. Obrigado, ó Deus, por te conhecermos, mesmo que só por teus apelidos, pai, mãe, irmão, amigo, amiga, amor. Por tua causa, sabemos que sempre teremos com quem contar. Pai, mãe, irmão, amigo, a quem podemos retribuir o amor. Amém.